A paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo. Amém. Boa tarde. Eu gostaria de esclarecer um seguinte assunto. Se por acaso eu escrevesse um livro sobre a criação, sobre a divindade de Cristo, sobre o nascimento virginal de Cristo, sobre a Trindade, provando tudo isso dentro da Bíblia, mas que eu particularmente não creio nada disso, vocês confiariam nesse livro? Vocês acreditariam nessas questões todinha, do qual eu tentei provar na palavra de Deus, que Jesus é Deus, que existiu criação e não evolução, mas eu mesmo não cria nada disso. E até por acaso eu tinha até dúvida se eu sou crente ou não. E se eu fosse adepto da adoração a Maria, se eu fosse adepto da teoria da evolução, se eu fosse simpatizante da comunicação com os mortos, da oração pelos mortos, você iria confiar nesse livro escrito por mim se eu tivesse esse tipo de argumentos? Claro que não, não é mesmo? Porque como é que uma pessoa pode escrever acerca de um assunto se nem ele mesmo acredita nisso? Então, como é que nós não paramos para pensar, não paramos para meditar nesses textos modernos, nesses textos críticos, que em 1881 surgiu a crítica textual através de dois padres anglicanos que não tinham certeza se eram salvos, se eram crentes, que eram adeptos da adoração a Maria, que ele cria na comunicação com os mortos, fazia constantemente oração pelos mortos. Ele nunca creu na divindade de Cristo, nunca acreditou no nascimento virginal de Cristo e nem tampouco na Trindade. E como é que a gente vai acreditar numa pessoa dessa? Porque até o método de avaliação dos textos originais, segundo este Coterote, que eram padres anglicanos, eles nunca deveriam ser autorizados para criar a crítica textual e o texto crítico. Porque o método dele de avaliar os originais nem bíblico é. Ou seja, quanto mais antigo for um manuscrito, não importa a sua origem, melhor será e mais próximo dos originais. Eles não acreditavam na preservação das Escrituras, na preservação dos manuscritos, das cópias. Então, como é que eu vou ter certeza que o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico, ou Beza, ele pode estar próximo dos originais se eu não acredito na preservação desses documentos? Eu tenho prova cabal dentro da própria Escritura quando a gente compara um texto crítico com os textos receptos. Só para vocês terem uma ideia, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele tirou o vocábulo Deus, que diz o texto recepto, que Deus se manifestou em carne. Ele tira o vocábulo Theos e coloca o pronome Hos, que significa que, aquele ou quem. E ele traduziu aquele que se manifestou em carne. Parece inofensivo, não é verdade? Mas não. Ele quis comprometer, enfraquecer a doutrina da divindade de Cristo. Porque aquele que se manifestou em carne, até o homem se manifesta em carne. Então aquele quem? Veja que lá em Romanos, capítulo 14, versículo 10, ele tira o vocábulo Cristo, que fala sobre o tribunal de Cristo, e coloca o tribunal de Deus. Aí alguém, não, mas ele está mostrando ali que Jesus é Deus.
Não, ele tirou para que desse a entender ali que Deus não é Jesus e nem Jesus é Deus. A mesma forma, lá em João capítulo 1, versículo 14, aliás, versículo 18, que diz o Filho unigênito, ele tirou o Deus unigênito, para que nenhuma divindade pairasse sobre a pessoa de Cristo. Eu tenho prova cabal de verdadeiras contradições do texto crítico, das diminuições, dos acréscimos, entre outras. Embora o texto crítico não tenha nenhuma prova de que o texto recepto ele é corrompido, ele é contaminado. Veja, o método de avaliação do texto majoritário é pelo percentual, ou seja, quanto maior o número de manuscritos que estiver um determinado texto, esse é o melhor. Mas o texto majoritário, ele também acredita na preservação das cópias. E o texto receptus tem como única base, critério de avaliação, a preservação, a inspiração e a inerrância da palavra de Deus. Isso é bíblico. Ele tem como único critério a preservação. Então, como é que a gente não parou para perceber os erros da NVI, da NVT, da atualizada, da Nova Almeida atualizada e por aí vai? Tem uma gama de Bíblias modernas que foi tirada do texto crítico. Um texto que foi criado por um homem que não tinha compromisso nem com Deus nem com a sua palavra. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus.